A graça e a paz, amada igreja do Senhor, glória a Deus. Como é bom crer em Deus, como diz as Escrituras. Que combate gostoso este da fé, essa luta intensa da gente crer do jeito que Deus diz que é para ser. É muito bom, por isso nós estamos aqui. Isso é a luta da fé. Estamos aqui para dia após dia ir ouvindo a palavra, e a palavra aí gerando a fé no coração, e a gente vai lutando com perseverança, aleluia, até alcançar aquilo que Deus deseja que seja por nós alcançado. Amém? Aplauda Jesus aí com muita alegria. Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia na segunda carta do apóstolo São Pedro. Providência de Deus, abrir de primeira. Na carta, segunda carta do apóstolo São Pedro. Todos encontraram? Segunda carta. Amém. Antes de fazermos a leitura, irmãos, glória a Deus. Hoje, no meu culto matinal, juntamente com minha esposa, eu fiz uma reflexão, juntamente com ela, nas Escrituras, aqui nesse texto que nós vamos ler. E eu fiz a reflexão e quero compartilhar com os irmãos. E depois da reflexão que eu fiz, depois da nossa oração, eu fiquei meditando nesta palavra. Glória a Deus. Eu fiquei pensando acerca da palavra de Deus e acerca de nossa vida como salvo. Sabe, irmãos, nós precisamos muito compreender muitas coisas da nossa trajetória como cristão. Aleluia. E hoje Pedro vai nos dar um ensino maravilhoso aqui para a gente ir aprendendo, porque o que nos restou de Deus para nós nessa vida é crer, não é verdade? Crer em Deus. Ele diz: é preciso nós crer em Deus. Mas na verdade, irmão, crer nos acarreta responsabilidades. Aleluia. E depois que eu li esse texto de 2 Pedro e fiz a reflexão, fiquei meditando, comecei a entender isso, a nossa responsabilidade daquilo que nós cremos. Aleluia. Por isso que Jesus diz: tudo é possível ao que crê. O possível ao que crê. E precisamos ter esse entendimento, essa compreensão, para a gente crer, ouvindo a palavra gerando a fé, e nós agindo sobre a fé que é gerada por Deus em nós. Entenda uma coisa, irmão. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, ele diz que Deus deu uma medida de fé, ele repartiu uma medida de fé para nós. E eu acredito que essa medida de fé primeira que Deus dá, quando nós ouvimos a respeito da pregação do Evangelho, é aquela fé que Paulo expressa em Efésios capítulo 2, que a fé é um dom de Deus para que nós sejamos salvos. É aquela fé que faz você aceitar Jesus, faz você vir para a igreja, faz você participar das coisas da igreja, dos eventos, do envolvimento das coisas comuns. Mas acontece que nós precisamos entender algo além disso. Nós precisamos entender algo além disso, dessa vida que nós temos religiosa. Nós precisamos entender desse relacionamento com Deus, por meio da palavra, que gera fé em nós. Qual é a nossa responsabilidade? E Pedro aqui, ele nos ensina bem isso aqui.
E eu quero ler essa segunda carta, a partir do versículo 1 da segunda carta, o prefácio e a saudação. Ele disse: Simão Pedro, então ele se identifica, quem está cumprimentando é Simão Pedro, ele é o apóstolo que está cumprimentando, dando a saudação. Agora, veja bem, essa Bíblia, ela é contida a palavra de Deus. Então, Pedro escreveu como uma saudação, com intenção, porque é inspirada por Deus, que é Deus falando com aqueles lá. E agora, a gente lendo, nós precisamos acreditar que é Deus falando conosco. Dá para você crer que é Deus que está falando conosco no que nós vamos ler? Amém? Então ele diz: Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu deixar vocês entendidos do que é que Pedro está falando. Aqueles que alcançaram a fé, já não é aquela fé que é da medida que nós recebemos quando ouvimos a palavra e decidimos aceitar Jesus, que nos conduz. Essa fé é a fé que nos faz levar adiante, é a fé que traz crescimento espiritual, é a fé que alcança as promessas de Deus, aleluia. Então essa fé que ele diz aqui, a fé que alcançaram igualmente preciosa pela justiça, ela remete à história de Abraão, a fé de Abraão, a fé da promessa de Abraão, que a fé dele foi imputado. O que é imputar? É colocar, aleluia. Amputar é tirar. Gente, aqui nós temos um vizinho que aqui próximo, vocês conhecem, ele teve um trombo na perna, foi preciso amputar. Se ele bota uma perna mecânica, ele imputava uma perna, quer dizer, ele colocava algo nele que ele não tinha, aleluia. Então Pedro está dizendo: vocês que alcançaram essa fé pela justiça de Deus, a fé que imputa, o que é? A fé que dá direito a você por Jesus Cristo em Deus, aleluia. A sua fé foi imputada em Cristo para dar o direito, louvado seja o nome. Não que nós tenhamos direito, mas a graça que é Cristo, Ele nos dá o direito, aleluia. Então se Ele nos dá o direito, muito bom, que glória, Ele deu o direito. Agora peraí, vamos entender a responsabilidade da minha fé, da minha crença, para como é que eu tenho direito, como é que eu vou alcançar isso que já Ele tem preparado para nós. Então ele diz aqui: as fé que igualmente, a fé que é imputada da justiça, lá de Abraão. E Paulo escreve no capítulo 9, no capítulo 3 de Gálatas, versículo 9, e diz assim: aquele que tem a fé de Abraão é bendito como Abraão. Agora veja só a distinção que ele faz. Ele fala de alguém que tem fé como Abraão. Ele não está misturando todo mundo de igualdade, não. Ele seleciona aquele que tem a fé de Abraão, aleluia. Não é, eu tenho fé, todo mundo tem fé. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de uma fé que vai fazer você bendito, vai fazer você bem-aventurado, vai fazer você possuidor, vai fazer você se libertar, vai fazer você alcançar o impossível, vai fazer você, por meio da sua fé, trazer a existência do invisível, aleluia. É isso que ele está falando. Então ele prossegue e dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Então nós precisamos entender sobre a nossa crença. Para a graça ser volumosa, ser multiplicada, ela vem pelo conhecimento de Deus. Ela vem pelo conhecimento de Deus
e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui traz algumas definições, irmão, que nos ensina grandes coisas. Você sabe que o mundo, a grande maioria das pessoas, elas são idólatras, elas adoram imagens. Mas você sabe a razão da imagem? O que é? Eles adoram uma imagem de pessoa, de alguma coisa, mas eles olham para a imagem materializando Deus naquela imagem. Por isso que ele diz: não, eu peço aqui, mas Deus é quem dá. A idolatria é a imagem, porque ele precisa materializar Deus ali para ele acreditar. Nós que alcançamos, aleluia, essa fé, glória a Deus, nós que alcançamos nessa fé, nós não precisamos da imagem para materializar Deus, porque Deus, Ele é materializado na sua palavra, Ele é a palavra. Então nós não precisamos de uma imagem, nós precisamos de conhecer Deus pela palavra. E quando nós aprendemos a conhecer Deus pela palavra, e o Senhor Jesus Cristo pela palavra, a graça ela é multiplicada, aleluia. A paz ela é multiplicada, glória a Deus. A paz, olha bem, a paz em si já é poderosa, a ponto de Paulo dizer: quando você estiver fraco, a graça, quando você estiver fraquinho, a graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Só a graça, aleluia. A graça é poderosa, aleluia. E ela, vindo pelo conhecimento, ela vai se multiplicando. Você vai conhecendo Deus, você vai confiando nele, você vai aprendendo, aleluia. Você vai se libertando pelo conhecimento, aleluia. E você vai sendo transformado, porque a vida dele passa a ser na sua vida, aleluia. Agora eu vou ler aqui o restante, essa parte: visto como o seu divino poder nos deu tudo. Deu o quê? Tudo. Visto que pelo seu divino poder ele nos deu tudo que diz respeito ao quê? Essa parte, poder sentar. Desculpa. Olha bem. Então, Deus, pelo seu poder, Ele já nos deu tudo. Agora, eu posso crer nisso? Você pode crer que Deus lhe deu tudo? Sim. Aleluia. Então, se você pode crer que Deus lhe deu tudo, o que você crê vai exercer a fé, a sua crença vai exercer a sua fé, porque Deus deu tudo. Agora eu vou exercer minha fé e vou possuir. Essa é a responsabilidade da nossa fé. Agora possuir o que Deus nos deu, aleluia. Pastor, e como é que eu possuo aquilo que Deus já preparou, já nos deu? Como é que eu possuo Ele? Como é que eu vou possuir isso? Olha, irmão, eu não sei se eu posso dizer derrota, mas eu posso pelo menos dizer empecilho. Um dos grandes empecilhos da maioria dos cristãos é ele pôr dúvida sobre o que a palavra diz. Porque quando eu digo Deus me deu tudo e está me faltando, quando eu digo Deus te deu tudo e você não tem, é preciso que eu acredite na palavra. É preciso que eu creia verdadeiramente que Deus me deu. E você sabe por que muitas vezes a dúvida fica e a gente fica procurando sugestões? É porque o diabo interfere nas nossas vidas. O inimigo de nossas almas interfere. Paulo diz isso lá em Coríntios acerca disso. Paulo diz: assim como a serpente enganou a Eva. E como foi que a Eva foi enganada? Botando questionamento na palavra de Deus. O diabo chegou para Eva e diz assim, a serpente, e diz: não foi assim que Deus disse?
Ela disse: foi. Mas ele disse: mas não é assim não. E ele já começou a mostrar que tem outro meio. E a grande maioria dos cristãos, ele ouve a palavra, e dependendo do que ele ouve, que vai mexer com o seu ser, com o seu íntimo, com a sua natureza, com a sua fé, com a sua crença, aí ele procura na internet ou de outra forma uma resposta para aquilo que não seja daquele jeito. Ele quer amenizar. Ele não quer encarar a realidade da palavra que diz: é assim. Eu vou lutar contra a minha incredulidade. A fé de Abraão diz que ele lutou contra a incredulidade. Você sabe o que é isso? Lutar contra você mesmo, contra a incredulidade de você e dos outros. Esse velho é um doido. A própria Sara, quando ela recebeu a notícia, ela riu. E o anjo disse: por que Sara está rindo? Ela disse: não estou rindo não. O anjo disse: você riu sim. Porque ela pôs dúvida, ela ficou com incerteza, porque ela tinha 90 anos. Como é que no ano ela tinha 90 anos e no outro ano ela já ia ter um filho? Aí ela e é assim, é uma das formas de manifestar a incredulidade. Né? Aleluia. A fé é a certeza. A palavra está indicando a meu favor. Eu creio, meu Pai. Aleluia. Eu vou lutar contra a minha incredulidade e vou me apegar a ela. Louvado seja Deus. E foi assim que a fé de Abraão tornou-se justiça. Foi imputado como justiça, porque ele lutou contra a incredulidade, lutou contra a velhice, contra a incredulidade. E ele dizia: é porque o Deus que eu creio, ele é poderoso para fazer. A palavra não é de Epitácio, do pastor Epitácio, não é do irmão, não é do irmão, é a palavra de Deus. E o diabo disse para Eva: Eva, foi assim que Deus disse? Não é assim não. Aleluia. Agora veja a diferença de quem tem conhecimento de Deus. Olha a diferença de quem tem conhecimento do Pai. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Isso. Talvez eu precise conhecer mais do meu Pai para confiar mais nele. Talvez nós precisamos disso. Talvez falta uma dedicação maior no conhecimento de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o diabo fez com Jesus: se tu és filho, olha aí a dúvida da palavra. Depois ele disse: você não é filho. Ele já afirmou que Jesus era filho. Primeiro ele disse: se és filho. Aí na outra hora ele disse: tu não é filho. Então pula, que não está escrito que os anjos pegarão na tua mão. Olha o argumento dele. É isso que muitos cristãos estão fazendo, caçando dentro da palavra outro jeito para crer. O que tem de gente que não dizima, não oferta, o que tem de gente que não consegue acreditar, por quê? Porque procura recurso de outro que não crê, diz: não preciso, não é desse tempo. Uma coisa que o que tem de gente fora das igrejas se desviando, porque tem alguém dizendo que não precisa de igreja, como se a igreja fosse uma instituição criada pelo homem. Eu não me submeto a pastor, como se pastor fosse uma coisa criada por homem, se for o próprio Jesus que estabeleceu. Aleluia, glória a Deus. Como se os rituais de uma igreja fossem invenção humana. Os rituais, a liturgia, é Deus que estabeleceu ao homem. Aleluia. Então, lutar contra a incredulidade vai te levar para ser fiel. Que a questão de Abraão foi isso. Abraão, que você está pensando que Deus está preocupado com suas falhas? Você está pensando que Deus está preocupado quando você erra e peca? Deus não está preocupado não. Deus espera de nós algo diferente. Você sabe o que é que Deus espera de nós? Deus espera de nós o que Paulo escreveu em Hebreus capítulo 6, que ele começa a falar sobre o rudimento da doutrina de Cristo, para a gente não se apegar a esse rudimento comum.
mas que nós prossiga, que nós deseje alcançar a perfeição. É Deus que está querendo fazer de coisas grandes em nossa vida. O que é alcançar a perfeição? Eu posso alcançar a perfeição em santidade, eu posso alcançar a perfeição em cura física, eu posso alcançar a perfeição em obediência, eu posso alcançar a perfeição em condições financeiras, eu posso alcançar a perfeição em generosidade. O que acontece é que Deus espera que nós esteja aberto para Ele, para cooperar, aleluia, para que nós alcance isso que Ele está querendo, que nós seja alcançado. E nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para isso. Ele diz aqui: porque pelo seu divino poder Ele nos deu tudo que diz respeito à vida. Aí a gente fica correndo atrás de pouca coisa, de coisa superficial, se Ele já deu tudo. E o tudo não tem limite. Não tem limite, pastor? Tem não. Jesus disse: quando você obedecer, guardar, tudo que você pediu, o Pai faz para que seja glorificado. Quando o homem chegou e disse: Jesus, se é possível crer, ele disse: tudo é possível, tudo, não limita nada, aleluia. Mas acontece que a promessa estabelecida depende de uma decisão minha. Crer na palavra de Deus. E às vezes eu não estou disposto a crer na palavra de Deus. Eu deixo a palavra de Deus ser interferida por opinião de uns. Eu deixo a palavra de Deus ser interferida pela minha preguiça. Eu deixo a minha palavra de Deus ser interferida pela minha negligência. Você ora pouco por quê? Negligencia. Você sabe que você tem que orar mais. Você ora pouco por quê? Porque você negligencia. E por que você negligencia? Porque você nunca decidiu crer que é preciso eu orar. Aleluia. Ainda que orar não vai abrir os céus e revelar Deus. Como eu vi essa semana uma conversa aí na internet de duas pessoas, que ali é por engano, está enganando os outros, está enganando a si mesmo. Não. O texto sagrado diz: não vamos conhecer Deus porque eu estou orando de revelar, mas não, eu vou conhecer Deus pela palavra, aleluia. Eu vou conhecendo Ele pela palavra, aleluia. Eu vou conhecendo Jesus pela palavra, eu vou aprendendo aqui, vou ouvindo, e a fé vai exercendo dentro de mim, vai gerenciando dentro de mim. Judas diz isso no versículo 3. Foi preciso escrever os irmãos e exortar a batalhar pela fé. A batalhar. Como é que eu batalho pela fé? Eu tenho uma promessa de Deus, mas é difícil de cumprir. Ah, não, deixa aí, eu vou aguardar em Deus. Se Deus quiser, vai ser minha. Deus deu tudo, é sua mesmo, aleluia. Agora é você que vai se erguer, é você que vai se levantar e vai declarar: é minha. Você vai conhecer isso, aleluia, glória a Deus. Paulo, quando pregava o evangelho, chegou numa cidade em Creta, e lá tinha um jovem. Diz a Bíblia que ele era paralítico, em Atos 14. Ele era paralítico de nascença, do ventre da mãe. E ali estava ele. E diz o texto assim: Paulo pregando o evangelho. Aí se volta para o homem, diz: e Paulo viu que ele tinha fé. Se voltou para o homem e disse: homem, se levante direito. Olha a decisão de crer na palavra de Deus. Paulo disse: homem, se levante direito. Significa o quê? Que o homem, ao ouvir a pregação de Paulo, gerou fé. E ele estava, como ele andava com as mãos, não era pelos pés, ele tentou pelas mãos se erguer. Aí Paulo se virou para ele e disse: não, se levante direito. Quer dizer, como é direito? Está em pé, pelos pés.
Aí a Bíblia diz: aí esse homem se levantou e saltou. Aleluia, glória a Deus. É isso, irmão, nós temos que escolher acreditar na palavra. E se Deus, por meio de Paulo, pregando o evangelho para aquele homem, Deus mudou a situação dele, eu creio que Ele pode mudar a nossa da mesma maneira. Aleluia. Glória a Jesus. Então aquele homem, Paulo disse: levante-se direito, dando a entender que ele estava tentando direito. Você sabe por quê, irmãos? Muitos de nós tem sido impedido o crescimento da fé dentro do evangelho, para olhar a natureza do nosso nascimento. Esse homem estava ali, ele estava vivendo uma vida da sua natureza de nascimento. Ele era prostrado, paralítico, era coxo, mas ouvindo a palavra da fé que Paulo estava pregando, ele imediatamente tentou se encaixar naquilo, tentou se levantar, e Paulo disse: não, não é assim não, se direite. Paulo exortou ele. E você sabe, irmão, muito de nós, quando a coisa é difícil, homem, se levante direito. Muitos de nós dizemos assim: não, é porque eu sou de origem assim mesmo, eu venho de uma família bem pequenininha, eu sou bem pobre, fui pobrezinha, a minha família teve um câncer, quase todo mundo morreu de câncer. Não, minha família, todo mundo era cachaceiro, aleluia. Mas você não é de uma origem natural, aleluia. Deus lhe sacou da parte natural para fazer sobrenatural. Hoje você é de Deus, é família de Deus, é nascido em Cristo, é gerado por uma semente incorruptível, é uma semente poderosa, é uma fé poderosa, é uma graça poderosa e um Deus maravilhoso que nos ensina para crescer na presença dele. Aleluia, glória a Deus. Então muitos de nós, irmão, ficam olhando a nossa história. Não, é porque o que, gente? Agora nós somos nova criatura em Jesus Cristo. Agora tudo é possível que crê. Aleluia. Combata pela fé. Vamos crer, irmão, vamos combater. Eu combato direto, irmão, direto. Eu combato pela saúde, eu combato para tudo que você pode imaginar. Eu fico repetindo, mas não fico repetindo com palavras de pensamento positivo, não. Eu fico dizendo: é porque eu creio. E eu creio que se eu não agir desse jeito, eu já nem mais existia. Você acha que um AVC desse tipo de proporção que eu passei agora, que fiquei numa UTI isolada à beira da morte, você acha que foi simplesmente como é que diz assim, uma sorte? É um destino? Foi não, irmão, foi reação sobre a palavra, foi confiança em Deus. Eu não falava, eu ouvia, mas não estava de momento sem palavra, não tinha nem que falar, mas eu tinha o meu pai para falar com ele. Senhor, segundo a tua palavra, está escrito, aconteceu, já aconteceu. Eu não sei qual é a causa, já houve a causa, mas eu declaro a minha cura, eu ficarei bom. Eu me envolvi tanto que quando eu cheguei lá no Quixaramubim, a coisa que eu estava fazendo quando a médica vinha atender, que eu estava com a recuperação era lendo a Bíblia. Aleluia, aleluia. Pô, pastor, mas por que você estava lendo a Bíblia? Porque eu estava lendo justamente um texto, que esse texto é um texto que Jesus está no barco e os discípulos ficam apavorados, e esse registro que Lucas escreveu no capítulo 8 é o melhor do Evangelho, e eles se apavoram e chamam por Jesus. Até aí não tem nada de errado clamar por Deus, mas veja bem o que foi que Jesus disse para eles: homens, aonde está a sua fé? Homem, aonde está a sua fé? Já lá em Marcos, quando ele fala com os homens, ele diz: geração incrédula,
Até quando eu vou estar com você? Até quando eu que tenho que fazer por você? Aleluia. Fazer você mesmo. Aleluia. E fazer mesmo não é inventar, não é criar. Aleluia, é assumir o que Deus está dizendo. Pelas feridas de Jesus foste curado, foi curado. Aleluia, pelas riquezas das suas misericórdias Ele me suprirá toda a minha necessidade. É declarar. Pedro escreve nessa primeira carta e diz: irmão, esses acontecimentos da vida acontecem com todos. Não pense que é só você que passa por situação difícil, momento difícil, não. Todos passam. Agora entendo uma coisa com você. Mesmo você estando passando o que você está passando, o que habita em você é o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não importa como está você, aleluia, mas importa como você está crendo, porque como você está crendo, você vai ter ação segundo como você crê, ação em Deus, e Deus vai imputar a sua fé com justiça e vai fazer o milagre. Isso aqui não foi sorte. A pessoa, rapaz, você tem muita sorte. Não, eu não tenho sorte. Porventura pode ser que seja uma sorte, mas é uma sorte planejada pelo destino de Deus, e eu corro atrás dele, eu vou atrás. Aleluia, glória a Deus. Então esse homem, ele estava ali de natureza, da sua natureza velha, do ventre da mãe, mas ouvindo a palavra, ele já tentou. Aí Paulo diz, aleluia, Paulo diz: homem, se levante direito. Aí sabe o que acontece? Como Paulo escreve lá aos Hebreus, que Deus espera que nós prossiga, que nós permita chegar à perfeição. Aí muitas das vezes, quando ouvimos uma palavra dessa, em vez de se abrir, renovar o entendimento, dizer é o melhor que Deus quer para mim, é isso. Não, muitos fazem se fechar. Eu vou para a igreja para receber uma bênção, e lá vem o pastor da carão. Eu vou para ouvir falar de bênção, o pastor vem falar de maldição, de inferno, de diabo. Não quero saber disso não. Aleluia. Você tem que se interessar por aquilo que Deus fala. Aleluia. Deus não fala por falar, Deus não trabalha por trabalhar, Deus não nada dele é por acaso. Tudo tem um propósito, e o propósito maior do propósito de Deus não é lá de fora, é vocês que foram chamados para viver com Ele. Aleluia. Você é o maior propósito de Deus. Glória a Jesus. Aí Pedro diz: irmão, os que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo escreve lá aos Coríntios: Deus nos deu Jesus para ser justiça nossa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus nos deu Jesus para ser justiça nossa. Claro, irmão, diante de Deus nós não temos mérito nenhum. Aleluia. Mas se eu crer como a palavra diz, se eu exercer minha fé como a palavra declara, aleluia, Deus não vai ver aquele homem, aquela mulher, Ele vai ver Jesus Cristo em nós. Aleluia, glória a Deus. Ele vai ver Jesus Cristo em nós. Isso é tremendo, irmão. Portanto, irmão, declarar o que Deus manda que nós declare, tem nada de errado, tudo é certo. Marcos escreve e diz assim no capítulo 11 e 22, capítulo 11 e 22, ele diz assim: se você não duvidar no coração, mas crer que o que você diz será feito, você pode dizer a esse monte: lança-te no mar, e se não duvidar no coração, será lançado. Assim será. Aleluia. É Ele que está dizendo.
Mas às vezes a gente tem medo de declarar. Eu lembro de um ministério que eu fui, que eu orava, os milagres aconteciam, que eu dava testemunho, dizia que eu era exaltado, porque a maioria dos crentes não sabe o que é ser exaltado, e muito menos saber a natureza da fé. Aleluia. Não é ser exaltado, é testemunhar do que Deus entregou a nós. Aleluia. Não dizer é ser omisso, é ser tímido, é ser, como é que a palavra diz? É tímido, é ser tímido mesmo. E a Bíblia diz que esse aí não entra no céu. Olha, irmão, como é sério. Então não declare na sua vida aquilo que Deus diz a seu respeito. Abra a boca e diga, aleluia, em nome de Jesus. Eu fui fazer um serviço agora à tarde aí, e eu me estressei muito, larguei fora e voltei, mas eu fiz uma oração. Aí Jéssica disse: pai, deixa eu tentar. Tente, Jéssica. Aí ela tentou e nada dá certo. E eu fiz outra oração. Desde pai, obrigado pela minha tentativa. Eu sei que só resolve se o senhor intervir. E como foi que ela interviu? Jéssica pegou na internet, abriu a internet, verificou como era. Aí está lá na internet como era. Simples, fizemos da maneira certa, deu tudo certo. Agora a gente não faz da maneira certa e quer que dê certo. Aleluia. Eu tenho a fé do tamanho do mundo. Que fé do tamanho do mundo, se você não tem coragem de agir nem para vir para o culto se estiver neblinando, com medo dos trovões do raio. Que fé do tamanho do mundo, que houve houve uma blitz de manhã, aí, teve uma blitz de manhã, não vou para o culto, não pode ter. Que fé do tamanho é essa? Deus guarda você, a sua direita, a sua esquerda, a sua frente, a sua retaguarda. O salmista disse: ele é a minha sombra. Ele era a sombra para o salmista. Para nós, ele habita em nós. Aleluia. Glória a Deus. Então Pedro diz: olha, irmãos, vocês que adquiriram essa fé igualmente preciosa pela justiça de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo, graça e paz seja multiplicada. Aleluia. Graça e paz, poder de Deus. Essa graça é do Evangelho, irmão. Paulo diz que esse Evangelho é poder de Deus. Queira isso, creia nisso, haja sobre isto, e você verá as grandes maravilhas que Deus vai fazer. Deus já fez muito na minha vida e vai continuar fazendo. Deus fez na vida de vocês algumas coisas, e alguns de vocês começaram muito bem, só que depois vocês entraram naquela parte de religiosidade. Eu estou indo para a igreja, estou fazendo isso, Não, Deus não é isso não. Isso é o básico. Aleluia. Você vá para o que Deus diz. Em Jesus você fará prodígio, em Jesus você fará proeza. Em Jesus ele disse: em mim você fará muito mais do que eu fiz. Receba essa palavra no seu coração, aleluia, e creia, porque se Deus é capaz de fazer naquela época, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai fazer hoje. Ele vai garantir, Ele garantiu até aqui o seu passado, agora vai assegurar o seu presente e vai dar certeza do teu futuro. O céu espera os crentes que pela fé vivem lá para receber uma coroa. Aleluia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus em Cristo ilumine a mente de você, que o Espírito Santo lhe encha de força, de coragem, corajoso para enfrentar. 2025 está iniciando. Não deixe 2025 ser como 24, 23. Supere, faça ele um 2025 melhor em todas as áreas. Cresça na graça, cresça no conhecimento. Vá em frente, porque Deus é contigo. Amém? Mais uma vez aplauda Jesus. Amém. Glória a Deus.